programa de hoje eu quero falar com você sobre Eu, Dragão, a saga, quadrinho lançado pela editora Comic Zone, escrito e desenhado por Juan Jimenez. Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do seu canal, Canal Feliz, Canal Alegre, canal de gibizinho, canal Bebê HQs. Vamos falar aqui sobre esse quadrinho sensacional, hein? Diferenciado, hein? Diferenciado. Mais um baita lançamento da editora Comic Zone aqui, que tem lançado muitos trabalhos visando muitas vezes os nomes dos artistas, né? De quem produz o trabalho. Juan Jimenez é alguém que tem sido contemplado pela editora Comic Zone. Olha, a edição é muito bonita, tá? Cadernadão capa dura aqui, ó, bem legal. É um quadrinho de fantasia medieval. Você que gosta de fantasia medieval, você vai curtir, até porque o trabalho feito aqui é diferenciado na construção do roteiro e da arte. Você vai ver, o Juan Jimenez é um grande artista, cara conhecido aí por vários projetos, vários trabalhos aí que tem o nome dele, qual ele assina. Olha só, né? E aí a gente vai para a arte do Juan Jimenez. Ele tem essa arte, ele tem um estilo artístico que às vezes eu tenho a impressão que é como se ele tivesse moldado os personagens, né? É como se ele tivesse feito pequenas estatuetas, pequenas modelagens desses personagens, até pelo tipo, paleta de cores que ele escolhe, e muitas vezes ele não tem problema, sobretudo numa história que envolve conflitos, que envolve guerra, ele não tem problema nenhum em criar cenas mais congestionadas, cenas mais confusas e mais complicadas. Normalmente, quadrinistas, quando criam essa arte que é mais confusa, não diria mais confusa, mas mais cheia de elementos, pode-se cair justamente num perigo de uma confusão, e muitas vezes de uma confusão por inabilidade artística. Não é o caso do Juan Jimenez. Quando ele faz um pouco dessa confluência de vários personagens, várias situações acontecendo na mesma cena, é justamente para nos dar uma dimensão melhor. Olha essa cena aqui, ó. Dimensão melhor do tamanho do exército, do caos que está acontecendo, da carnificina que está rolando, tá? É um tipo de quadrinho que, sem dúvida, quem gosta de fantasia medieval, especialmente essas que lidam com questões palacianas, disputas de poder, uma coisa, vamos lá, referência mais óbvia da cultura pop atual, Game of Thrones, né? Aquela coisa dos caras brigando quem vai ficar no poder, quem vai assumir o lugar do trono, e no meio disso aparecem situações de dragões, de fantasias, de bruxaria, esse tipo de coisa, de vinganças, de tortura, de morte. A gente vai ver nesse quadrinho aqui. Então, você gosta desse tipo de história, você vai gostar dessa narrativa. E ela tem uma coisa interessante que, mais uma vez aqui, eu consigo fazer um paralelo com o que eu vi nesse quadrinho e o que eu assisti em Game of Thrones, que é um quadrinho mais complexo, né? Ele é, sim, um quadrinho um pouco mais... Eu não diria que a leitura, o processo da leitura em si seja difícil. Ele não é de leitura difícil. São coisas diferentes, tá? Uma coisa é você ter um quadrinho que a leitura dele é muito rebuscada, ou o texto dele é mais complicado, seja pela tradução, o próprio texto do autor torna a leitura um pouco mais rebuscada, difícil, complicada na leitura. Não é o que acontece aqui. Os diálogos são tranquilos de você acompanhar, tudo certinho, né? Mas existe sim uma dificuldade em ler esse material por causa das construções genealógicas, por conta das questões hereditárias, quem é filho de quem, né? Os vários personagens que compõem essa grande trama. E aqui está essa comparação que eu fiz com Game of Thrones. Quando você vai acompanhando Game of Thrones não é aquele tipo de série que você tem um núcleo ali com 2, 3, 4, 5, 10 personagens. Para citar um exemplo, não é Friends, por exemplo, né? É uma série que acho que todo mundo da minha geração assistiu, e você tem lá poucas pessoas participando da série, né? Você tem uma meia dúzia de protagonistas e mais algumas pessoas que entram vez ou outra na série, então você rapidamente identifica esses personagens e acompanha esses personagens. Não é o que acontece em Game of Thrones, que é uma série com muitos núcleos, com vários personagens, e aí você precisa acompanhar. Então é nesse sentido que eu tô comparando. Eu, Dragão, também tem vários personagens e núcleos diferentes, embora fique mais focado numa grande batalha pela conquista de um determinado castelo. E a história toda vai girar, na verdade, uma fortaleza, né? A história toda vai girar em torno desta fortaleza, desse reino, né? Uma busca ali por vingança. E então a gente vai encontrando essas várias figuras, o que pode sim causar essa dificuldade, tá? Então não é um quadrinho dos mais fáceis de se ler, você tem que ler com calma esse quadrinho. Agora tem um extra aqui
que eu recomendo, tá? Uma dica para você, quando você for ler esse quadrinho, vai acompanhando o final aqui, ó. No final tem um extra, né? Que ele vai apresentando os personagens para você. Isso aqui é muito útil ao longo da história. Você vai lendo isso aqui com calma, não leia com pressa esse material. Ele é um material mais denso, né? De informações, mais ricos, e essa densidade narrativa, ela é até ampliada pelo fato de que o material, ele faz vários flashbacks. Não sei se seria bem um flashback, mas ele é um flashback, é um flashback. Ele é narrado praticamente pelo dragão, né? Você vai ter que ler a história para entender por que é narrado pelo dragão, por isso o nome do quadrinho é Eu, Dragão, ele tá dizendo logo na capa, só que ele tem uma forma narrativa muito curiosa, essa narrativa em off que vai acontecendo, narrativa em terceira pessoa, perdão, é uma narrativa em terceira pessoa que acompanha toda a história, né? Você vai ver dessa narrativa do dragão, ele vai comentando e você vai entendendo toda uma trama, e muitas vezes flashbacks são feitos para que a gente possa entender melhor sobre aquele personagem. Então muitas vezes a figura que é irmã não é irmão, quem não é irmão é irmão, tem traições, tem uma série de situações ali que você vai acompanhando. Mesmo que você não olhe nessa parte final do quadrinho para pegar referências dos personagens, esse quadrinho sim, é sim totalmente compreensível. Mas, insisto, é um material para ser lido devagar. Esse quadrinho não é aquele tipo de quadrinho que você vai conseguir compreender se você for pulando de balão em balão. Ele tem uma leitura que sim demanda de você maior concentração. Mas a história aqui vai girar, né, em torno de questões de traição, uma invasão que aconteceu no castelo muitos anos antes do início dessa história e que vai gerar toda um espírito de vingança envolvendo basicamente duas famílias, mas essas famílias elas têm várias ramificações e tem toda uma questão relacionada ao poder, à riqueza e também a uma certa arma secreta, vamos dizer assim. Existe uma arma secreta que fica guardada dentro de um livro de ferro, e a gente vai ver que isso vai se tornar um elemento importante, sobretudo na terceira parte deste encadernado. A série saiu ao longo de vários anos, e nós temos aqui 3 partes dessa história. Ela está dividida em 3 partes, e cada uma dessas 3 partes, obviamente, tem uma temática, vai focar mais em determinados detalhes, especialmente ali do metade da segunda parte para a terceira parte, a gente vai ver um foco maior nessa questão dessa grande arma secreta que é tão buscada pelo exército invasor. Eu gostei bastante desse quadrinho num elemento que fala sobre a forma como essa invasão se deu, porque a gente está acostumado muitas vezes a ver histórias em que um castelo, uma fortaleza, ela é invadida de uma vez, assim, uma coisa, vamos lembrar, Senhor dos Anéis, explode a parede lá e tal, todo mundo invade, e aqui a coisa não acontece assim. Essa invasão, ela acontece, mas ela acontece de uma forma muito mais sutil, o que, na minha opinião, até aumenta o suspense e a dramaticidade da história. Porque uma coisa é você ver o exército, né, vai invadir, você escuta ali uma explosão, uma bomba, os exércitos estão atacando, e aí você vê alguma reação acontecendo, porque está todo mundo entendendo o que está acontecendo. Mas e quando essa invasão acontece de forma secreta? Né? Você não sabe se tem ali realmente uma situação acontecendo. Essa história trata dessa temática também. É um material muito bacana, altamente recomendado para quem gosta de fantasia medieval. É um quadrinho que vai falar sobre essas tramas, essas reviravoltas, tem dragão envolvido, a arte do Jimenez é muito particular. Ela é muito particular. E eu vou te dizer o seguinte, eu sinceramente não acho a arte do Jimenez propriamente bonita. Ela não é muito bonita, na minha opinião ela não é tão bonita, mas ela é incrivelmente bela. Tentando explicar isso. Nem sempre as cenas que ele representa, as figuras, o modo como ele representa o rosto dos personagens é propriamente bonito. Mas na composição das cores, dos enquadramentos, especialmente quando ele faz essas cenas mais abertas, aqui com o dragãozão, por exemplo, a cena fica muito bela, fica muito chamativa, chama a atenção, chama o nosso olhar. Então eu estou fazendo essa diferenciação entre o bonito e o belo, compreende? Eu não acho, por exemplo, que para citar um exemplo outro aqui, para que você possa me compreender, eu não acho que a arte do Jack Kirby seja bonita. O Jack Kirby ele é um dos meus top 3 artistas dos quadrinhos. Eu não acho que a arte dele seja bonita, mas ela é incrivelmente bela. Ela funciona muito bem, ela tem uma estilização muito própria, muito particular. Ela tem uma caracterização e uma dinâmica
que marca demais o Jack Kirby, marca um estilo e revolucionou na época do Kirby, né? O Jimenez eu também vejo dessa maneira. Eu não acho a arte dele tão bonita, mas ela é incrivelmente bela. Ele consegue transmitir pra gente aqui o sinal da sujeira, da morte, quando acontecem cenas de tortura no quadrinho, embora que o Jimenez ele não foi tão rigoroso ou tão agressivo assim em cenas mais violentas, a coisa fica mais na trama palaciana, mas tem sim os seus momentos de violência e quando elas acontecem, elas conseguem transmitir a agrura dela através das cores especialmente e também muitas vezes desse congestionamento das imagens que ele constrói aqui. De novo, repetindo, quadrinho altamente recomendado para quem gosta de fantasia medieval, certamente vai curtir esse material. Quem não está tão afeito a esse tipo de leitura, considero que vai gostar do material, mas sempre com aquela recomendação, leia isso devagar, leia com calma, com paciência para você ir acompanhando todos esses personagens, porque não é um quadrinho tão fácil assim de ler, tá bom? Por conta de todos esses personagens e por conta desse recurso de muitas vezes voltar no passado, explicar coisas que não ficaram explicadas no presente, e essas explicações nunca são chatamente expositivas, explicar o que você está vendo ali, redundantes ou coisa do tipo. Não, ele vai revelando algumas coisas a mais que você fala, ah, agora eu tô entendendo isso aqui. Tem que ler com calma, mas vale a pena o passeio da leitura de Juan Jimenez aqui, Eu, Dragão, a Saga. Sem dúvida um dos melhores quadrinhos lançados pela editora Comic Zone em 2023. A gente se vê em breve em mais um programa do canal PBHQ. Beijo enorme no seu coração.